Há um erro tão sutil, tão invisível que você comete todos os dias sem perceber. E esse erro destrói suas manifestações antes mesmo delas começarem. Não importa quantas técnicas você aprendeu. Não importa quantas afirmações você repetiu. Não importa quantas vezes você visualizou. Se você está cometendo esse erro, nada disso importa. Porque enquanto você constrói com uma mão, você destrói com a outra. E hoje, nos próximos minutos, vou revelar exatamente qual é esse erro, como identificá-lo e como corrigi-lo para sempre. Porque Neville Goddard dedicou anos ensinando isso, mas a maioria nunca compreendeu completamente. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode ser a única coisa que faltava entre você e a vida que você sempre quis viver. Respire fundo, porque vamos começar. Manifesta o que você é, não o que você deseja ser. O que você é. E aqui está o erro invisível. A maioria das pessoas passa o dia inteiro desejando ser diferente, desejando ter mais, desejando que algo mude. E no ato de desejar, elas confirmam o estado de não ter. Elas se identificam com a falta. E a falta se perpetua, porque consciência não conhece futuro. Consciência só conhece agora. E se agora você é alguém que precisa, alguém que espera, alguém que deseja desesperadamente, então esse é o estado que você está manifestando, continuamente, sem parar, a cada segundo que passa. Deixe-me te fazer uma pergunta, e seja completamente honesto consigo mesmo. Quando você pensa no que quer, qual é o sentimento que vem junto? É alívio? Ou é tensão? É satisfação? Ou é ansiedade? É paz? Ou é desespero? Porque se for tensão, se for ansiedade, se for desespero, você está no estado errado. Você está criando a partir da falta, não da plenitude. E falta gera falta. Sempre. Sem exceção. Neville contava sobre pessoas que vinham até ele desesperadas. Elas faziam tudo certo. Ou achavam que faziam. Visualizavam todos os dias. Afirmavam com convicção. Meditavam. Oravam. Agradeciam antecipadamente. Faziam tudo o que os livros mandavam fazer. Mas nada mudava, e elas não entendiam por quê. E quando ele perguntava com aquela voz calma e penetrante, como você se sente quando visualiza? A resposta revelava tudo. Eu me sinto esperançoso. Eu me sinto animado com a possibilidade. Eu sinto que talvez dessa vez funcione. Eu realmente quero que aconteça. E aí estava o erro. Cristalino. Óbvio para quem conhecia a lei. Esperança é o sentimento de quem não tem. Possibilidade é o pensamento de quem ainda não é. Talvez é a linguagem da dúvida. Querer é admitir a ausência. E Neville dizia, com aquela voz calma que cortava como lâmina, você não pode sentir esperança e manifestar certeza. Você não pode sentir possibilidade e viver realização. Você não pode dizer eu quero e ao mesmo tempo ser. Você precisa sentir como se já fosse verdade. Não como se pudesse ser. Não como se fosse vir, como se já fosse. Completamente o que você sente. Seja honesto. Você sente abundância fluindo naturalmente? Ou você sente o peso das contas sobre seu peito? Você sente amor preenchendo cada célula? Ou você sente solidão cortando como faca? Você sente saúde vibrante pulsando no corpo? Ou você sente o corpo cansado, pesado, doente? Esses primeiros segundos são críticos. Mais críticos do que você imagina. Porque eles revelam qual é o seu estado natural. Qual é a identidade que você veste automaticamente, sem pensar, sem escolher conscientemente. É o estado default, o estado padrão. E se ao acordar você já está no estado de falta, você acabou de plantar as sementes do dia inteiro. Você pode passar 1 hora fazendo afirmações depois. Você pode visualizar por 30 minutos. Você pode repetir mantras, mas tudo isso vai competir com as 23 horas em que você viveu no estado velho. E adivinha quem vence? O estado em que você passa mais tempo, sempre. Neville ensinava algo radical, algo que a maioria não estava preparada para ouvir. Ele dizia que você precisa morrer para o velho homem, morrer para o velho estado, e renascer no novo, não gradualmente. Não um dia, não quando as circunstâncias melhorarem, agora, neste exato momento. Porque enquanto você se identificar com quem você foi,
Você não pode ser quem você quer ser. É impossível. É uma contradição lógica. Você não pode servir a dois mestres. Você não pode ser simultaneamente o homem que precisa de dinheiro e o homem que tem abundância. Você não pode ser a mulher que busca amor e a mulher que vive em amor. Um exclui o outro completamente. E o erro invisível é exatamente esse. Você tenta adicionar o novo ao velho. Você tenta ser rico ainda se sentindo pobre. Você tenta ser amado ainda se sentindo rejeitado. Você tenta ser saudável ainda se identificando com doença. E os dois estados entram em guerra. Uma guerra civil dentro da sua própria consciência. E quem vence? O estado que você alimenta mais. O estado em que você passa mais tempo. O estado que parece mais natural, mais familiar, mais confortável para você, mesmo que esse conforto seja o conforto do sofrimento conhecido. Aceitar internamente como verdade absoluta, independente de qualquer evidência externa, é sentir com tanta clareza, com tanta naturalidade, que a dúvida nem surge. É como saber seu próprio nome. Você não precisa se convencer. Você não precisa repetir 1000 vezes. Você não precisa provar para ninguém. Você simplesmente sabe. É óbvio. É natural, é inquestionável. Neville dizia que imaginação não é fantasia, imaginação não é devaneio, imaginação é o instrumento pelo qual Deus cria. E você, sendo feito à imagem de Deus, possui esse mesmo instrumento, o mesmo exato instrumento, com o mesmo poder, com as mesmas capacidades. Mas a maioria usa a imaginação para reforçar o velho, para revisar problemas mentalmente, para ensaiar medos, para praticar preocupação. E então se pergunta por que a vida não muda, por que os mesmos padrões se repetem, por que as mesmas situações voltam com rostos diferentes. A mente criativa trabalha o tempo todo. Ela nunca descansa, ela nunca para. Nem quando você dorme, especialmente quando você dorme, e ela cria a partir do material que você fornece. Se você fornece imagens de falta, ela cria falta. Se você fornece sentimentos de limitação, ela cria limitação. Se você fornece pensamentos de doença, ela cria doença. Ela não julga. Ela não questiona. Ela não diz, mas isso é ruim para você. Ela apenas executa, como um servo fiel que obedece cada comando, mesmo os comandos que você dá sem perceber, mesmo os comandos sussurrados nas entrelinhas dos seus pensamentos. E aqui está algo que vai mudar tudo para você se você realmente absorver. A diferença entre desejo e assunção não está na intensidade, não está em querer mais forte, não está em visualizar com mais detalhes. A diferença está na postura, na posição que você ocupa internamente. Desejo olha para frente e diz, eu quero aquilo. Assunção olha ao redor e diz, eu tenho isso. Desejo é movimento em direção a. Assunção é descanso dentro de. Desejo é futuro. Assunção é presente. Desejo é distância. Assunção é intimidade. Quando você deseja dinheiro, você está na linha do tempo do não ter. Quando você assume abundância, você está na linha do tempo do ter. E você não pode estar em duas linhas do tempo ao mesmo tempo. É fisicamente impossível. Você precisa escolher conscientemente, deliberadamente. E a escolha não é feita com pensamento. É feita com sentimento sustentado. Princípio. Era sobre um homem que veio até ele completamente quebrado. E quando digo quebrado, não falo apenas financeiramente. Falo espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Ele tinha perdido tudo. Negócio falido, família destruída, casamento acabado, saúde debilitada, amigos desaparecidos, reputação manchada. Ele estava no fundo do poço e não via saída. Ele tinha tentado reconstruir várias vezes, mas cada tentativa falhava de forma ainda mais devastadora. E ele disse a Neville com voz quebrada, eu tentei tudo. Eu orei até minhas joelhos sangrarem, visualizei até minha cabeça doer, afirmei até minha voz sumir, mas nada funciona comigo. Acho que eu simplesmente não sou digno. Acho que Deus me abandonou. Acho que eu sou amaldiçoado. E Neville olhou para ele em silêncio por um longo momento. E então disse, essa é exatamente a sua prisão. Essa frase que você acabou de dizer. Acho que não sou digno. Você não acha. Você acredita.
Você assumiu. E enquanto você se identificar com a indignidade, enquanto você assumir que é indigno, você continuará criando indignidade, sem parar. Porque você não pode criar algo diferente do que você assume ser. O homem ficou em silêncio, processando, e Neville continuou. Mais suave agora. Me diga uma coisa. Quando você visualiza prosperidade, quando você tenta imaginar sua vida melhorando, o que você sente no fundo? Seja completamente honesto. O homem pensou por um momento e então respondeu: eu sinto esperança. Eu sinto que seria bom se acontecesse. Eu sinto que eu realmente preciso que aconteça. Porque se não acontecer, eu não sei o que vou fazer. E Neville balançou a cabeça lentamente. Não. Você vê, você não pode sentir seria bom. Isso é condicional. Isso é futuro. Isso é separação. Você precisa sentir é bom, presente, agora. Você precisa entrar no estado de já ser próspero, não desejar prosperidade, não esperar prosperidade, não rezar por prosperidade, ser prosperidade. Mas o homem resistia, como a maioria resiste. Mas como? Como posso me sentir próspero se estou literalmente quebrado? Se tenho dívidas enormes? Se não tenho nem onde morar? Isso não é mentira? Isso não é negação da realidade? E aqui Neville deu a resposta que muda tudo. A resposta que separa quem entende a lei de quem apenas brinca com ela. Você não está mentindo. Você está assumindo. E há uma diferença enorme. Mentira é tentar convencer os outros de algo que você sabe que não é verdade. Assunção é aceitar internamente algo como verdade, independente das aparências externas. Ele continuou. E quando você assume um estado completamente, quando você vive nele com tanta naturalidade que ele se torna mais real que as circunstâncias não têm escolha. Elas precisam se reorganizar para corresponder à assunção. Porque consciência é causa. Circunstâncias são efeito. Você está tentando mudar o efeito sem mudar a causa, e isso é impossível. O homem saiu daquela conversa confuso, ainda resistente, mas algo havia sido plantado, uma semente, pequena, quase invisível, mas estava lá. Naquela noite, antes de dormir, ele decidiu tentar de verdade. Não como experimento curioso, não como mais uma técnica na lista de técnicas que não funcionaram, mas como última esperança, como alguém que está se afogando e agarra qualquer coisa que possa salvá-lo. Ele deitou na cama, aquela cama emprestada no quarto alugado, fechou os olhos, e em vez de desejar dinheiro, em vez de implorar por mudança, ele começou a se sentir como um homem financeiramente livre. Ele imaginou olhando para a conta bancária e vendo abundância, mas não com aquela ansiedade usual, não com aquele desespero de precisa estar lá, mas com naturalidade, com a mesma naturalidade com que você olha e vê seu próprio nome, como se sempre tivesse sido assim, como se nunca tivesse sido diferente. Ele imaginou pagando contas sem olhar o preço, sem calcular, sem preocupação. Ele imaginou ajudando outras pessoas financeiramente porque tinha condição. Ele imaginou a sensação de liberdade que vem quando o dinheiro não é mais uma preocupação. E pela primeira vez em meses, talvez anos, ele sentiu algo diferente. Não excitação, não esperança, mas paz. Aquele tipo profundo de paz que vem de saber, não de esperar. A paz que vem de descansar em um estado, não de lutar por um estado. E ele adormeceu naquele estado, não forçando, apenas permitindo, apenas sendo. Dívidas ainda estavam lá, o quarto alugado ainda era o mesmo. Mas internamente, algo fundamental tinha mudado. Ele acordou diferente. Ele não acordou pensando nas dívidas. Não acordou com aquele aperto no peito. Não acordou com aquele peso familiar de mais um dia de luta. Ele acordou sentindo-se próspero. E isso não fazia sentido lógico, mas era real, era palpável. E durante o dia, sempre que o velho pensamento de falta tentava voltar, sempre que a preocupação batia à porta, ele respirava fundo e voltava ao estado. Não forçando, não lutando. Apenas lembrando, como você lembra quem você é quando alguém pergunta seu nome. Simples, natural, óbvio. 2 dias depois, algo inesperado aconteceu. Um amigo ligou. Um amigo que ele não falava há anos. Eles tinham se afastado depois da falência. E do nada, o amigo disse: olha, eu tenho uma oportunidade aqui. É algo pequeno no começo, um trabalho de consultoria, mas paga bem. Você teria interesse? O homem aceitou. Mas observe a diferença. Ele não aceitou com desespero.
Não aceitou com aquele pensamento de graças a Deus, finalmente algo. Ele aceitou com confiança, como alguém que sabe que oportunidade sempre vem porque ele é próspero, como alguém que está escolhendo, não implorando. Uma semana depois, outro contato, alguém que tinha ouvido falar do trabalho de consultoria e queria contratar também, e depois outro, e outro. E em 2 meses, ele não estava apenas estável, ele estava prosperando, mais do que antes da falência. E o dinheiro vinha de lugares que ele nunca tinha imaginado, caminhos que ele nunca tinha planejado. E quando ele voltou a Neville, meses depois, ele disse algo profundo. Eu entendi. O erro não era fazer a técnica errado. O erro não era visualizar errado. O erro era quem eu estava sendo enquanto fazia a técnica. Eu estava sendo um homem pobre tentando imaginar riqueza. Mas você não pode ser 2 estados ao mesmo tempo. Eu precisava parar de ser pobre primeiro. E então, a riqueza não tinha escolha, senão aparecer. E Neville sorriu. Aquele sorriso calmo de quem vê alguém finalmente acordando. Exatamente. Você não pode manifestar prosperidade sendo mentalmente pobre. Você não pode manifestar amor sendo emocionalmente fechado. Você não pode manifestar saúde se identificando com doença. Você precisa morrer para o velho estado e viver no novo, completamente, sem reservas, sem voltar para visitar o velho. O homem ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo, e então perguntou a pergunta que todo mundo faz. Mas como eu sustento isso? Como eu não volto ao velho? Porque às vezes eu pego minha mente voltando automaticamente aos velhos padrões. Como eu evito isso? E Neville respondeu algo que mudou não só a vida daquele homem, mas a minha também quando eu ouvi essa história. Ele disse: você não sustenta por esforço. Você não sustenta por controle mental rígido. Você não sustenta por vigilância constante e exaustiva. Você sustenta por naturalidade. Ele continuou: quando o novo estado se torna tão confortável quanto o velho era, quando ele se torna tão familiar quanto o velho era, você não precisa mais se esforçar. Ele simplesmente é quem você é. É como trocar de roupa. No começo você sente a roupa nova, mas depois de um tempo você esquece que está vestindo. Ela é parte de você. Drena energia, e isso é insustentável a longo prazo. Você não pode viver assim. Você vai desistir antes de manifestar. O segredo não é controlar. O segredo é assumir tão completamente que se torna natural. É como aprender a dirigir. No começo você precisa pensar em cada movimento. Embreagem, freio, acelerador, espelho, seta. É consciente, é trabalhoso. Mas depois de um tempo você dirige sem pensar. É automático, é natural. É quem você é agora. Então como você faz isso? Como você passa do esforço para a naturalidade? Como você transforma a assunção consciente em identidade automática? Neville ensinava um método simples, mas profundamente poderoso. E eu vou te dar os passos exatos agora. Primeiro, você identifica o estado velho. Você se torna consciente de quando está nele. Você percebe quando pega aquele pensamento de falta, aquele sentimento de limitação, aquela conversa interna de não tenho, ou não sou, ou não consigo. Você percebe, sem julgamento, sem culpa, sem frustração. Apenas percebe, como um cientista observando um fenômeno neutro, curioso. Ah, olha, lá está o velho estado de novo. Segundo, você para, conscientemente, deliberadamente. Você não deixa o pensamento continuar automaticamente. Você não deixa o sentimento se desenrolar em cascata. Você para. Como apertar um botão de pausa em um filme. Tudo congela. Terceiro, você substitui. E aqui está o ponto crucial. Você não substitui por afirmação forçada. Você não grita mentalmente, eu sou rico, enquanto sente pobreza. Isso é violência interna. Isso é guerra civil. Não funciona. Você substitui por sentimento. Você fecha os olhos por 2 segundos se precisar. E você sente o estado novo. Você sente abundância em vez de falta. Você sente amor em vez de solidão. Você sente força em vez de fraqueza. Você sente saúde em vez de doença. Apenas 2 segundos. Mas 2 segundos conscientes. 2 segundos verdadeiros. 2 segundos onde você realmente entra no estado, não finge entrar. E você faz isso quantas vezes for necessário. 10 vezes por dia, 20 vezes, 50 vezes.
Não importa. Cada vez que você substitui o estado velho pelo novo, você está cortando um fio da corda velha e adicionando um fio à corda nova. E eventualmente, inevitavelmente, a corda nova fica tão forte que a velha não aguenta mais. A corda velha se rompe. E você descobre que o novo estado agora é o seu estado natural. Você não precisa mais se esforçar. Você simplesmente é. Detalhe é crítico. Você não pode sabotar o processo voltando ao estado velho à noite. Porque o estado antes do sono é o mais poderoso de todos. É o portal. É o momento sagrado. É quando o subconsciente está mais receptivo. É quando a impressão se grava mais profundamente. Então, se você passa o dia inteiro sustentando o novo estado, se você faz o trabalho de substituição 50 vezes durante o dia, mas adormece revisando problemas, adormece em preocupação, adormece em medo, você apaga tudo, você reseta, você volta ao início. Neville era absolutamente enfático sobre isso. Ele dizia repetidamente: nunca adormeça em um estado indesejado, nunca. Mesmo que você precise passar 1 hora corrigindo o estado antes de dormir, faça isso. Mesmo que você esteja exausto, mesmo que você só queira desligar, faça o trabalho, porque as últimas impressões do dia são as que o subconsciente trabalha durante toda a noite. Pense nisso. Você passa 7, 8 horas dormindo. E durante todo esse tempo, o subconsciente está trabalhando, construindo, criando, organizando. E ele trabalha a partir da última impressão forte que você deu antes de dormir. Se você dormiu em preocupação, ele passou 8 horas construindo mais situações para preocupar. Se você dormiu em falta, ele passou 8 horas organizando mais falta. Se você dormiu em medo, ele passou 8 horas criando mais cenários de medo. Mas se você dorme em realização, se você dorme em satisfação, se você dorme no estado do desejo cumprido, ele passa 8 horas construindo a manifestação, organizando eventos, alinhando pessoas, criando oportunidades, preparando o caminho. Então aqui está o que você precisa fazer. Todo, single, noite, sem exceção. Antes de dormir, você revisa o dia, mas não como aconteceu, como deveria ter acontecido. Se você teve um momento de medo, você revisa aquele momento sentindo confiança. Se você teve um momento de falta, você revisa sentindo abundância. Se você teve um momento de raiva, você revisa sentindo paz. Se você teve um momento de rejeição, você revisa sentindo amor. Você reescreve, não para negar o que aconteceu, não para fingir que não aconteceu, mas para cancelar a impressão emocional que ficou, para limpar a gravação, para apagar o registro. E depois da revisão, depois de limpar, você entra no estado do desejo cumprido. Você imagina uma cena simples, uma cena curta, uma cena que implica que você já é o que quer ser. Não que você vai ser, que você já é. E você repete essa cena suavemente, sem esforço, como uma canção de ninar. Você entra nela, sai, entra de novo, sai, entra de novo, em loop, em ritmo, em paz. Não como exercício mental, como realidade, como memória, como se estivesse relembrando algo que já aconteceu, não imaginando algo que vai acontecer. E você continua repetindo, sentindo, até que o sono te leve. E o objetivo é adormecer dentro da cena, dentro do sentimento, dentro do estado, para que a última coisa que seu subconsciente registre seja o estado de realização. E quando você acorda na manhã seguinte, você não verifica se funcionou. Você não abre os olhos e corre para checar a conta bancária. Você não pega o celular para ver se a pessoa te mandou mensagem. Você não verifica as circunstâncias. Você acorda sendo. Acorda no estado. E vive o dia inteiro a partir dele. Não esperando mudança. Não procurando sinais. Não ansioso por confirmação. Mas sendo a mudança. Sendo o sinal. Sendo a confirmação. Prático. Um guia diário que você pode seguir. Passo a passo. Algo simples. Algo aplicável. Algo que funciona. Pela manhã, nos primeiros 30 segundos depois de acordar, antes de checar celular, antes de pensar em tarefas, antes de revisar problemas, você sente. Você ainda está na cama, olhos fechados, e você sente o estado desejado. Riqueza, amor, saúde, paz, sucesso, liberdade. O que você quer ser? Você sente por 30 segundos. Apenas 30 segundos conscientes.
E você começa o dia a partir disso. Não a partir de ansiedade, não a partir de obrigação, mas a partir do estado. Segunda coisa, enquanto toma café, enquanto se arruma, enquanto faz as atividades matinais, você repete silenciosamente para si mesmo: eu sou. E você completa com o estado: eu sou abundante, eu sou amado, eu sou saudável, eu sou livre. Não como afirmação forçada, não como mantra robotizado, mas como lembrança gentil, como você lembraria seu próprio nome, como você lembraria onde mora, natural, óbvio, verdadeiro. Terceira coisa, você escolhe um momento no meio do dia. Pode ser no almoço, pode ser no meio da tarde, pode ser no intervalo do trabalho. E você para por 2 minutos. Apenas 2 minutos. Você fecha os olhos ou apenas fica quieto e você volta ao estado. Você sente de novo, porque o estado se dilui durante o dia com distrações, com demandas, com pessoas, com situações, com o ruído constante da vida. Você precisa reforçar, não por esforço, mas por imersão, por mergulho consciente de volta ao estado. À tarde, sempre que você pegar a si mesmo no estado velho, você faz a substituição que eu expliquei. Você percebe, para, substitui, sem julgamento, sem culpa, sem frustração consigo mesmo. Como um jardineiro que arranca uma erva daninha. Simples, natural, necessário. Antes do jantar, você faz uma pequena gratidão. Mas preste atenção, você não agradece pelo que quer. Você não diz: obrigado pela abundância que vai vir. Isso é futuro, isso é separação, isso é desejo. Você agradece pelo que você é. Obrigado porque eu sou abundante. Obrigado porque eu sou amado. Obrigado porque eu sou saudável. Presente, não futuro. Identidade, não desejo. E à noite, você faz a revisão completa do dia que eu expliquei. Você reescreve o que precisa ser reescrito. Você cancela as impressões negativas. Você limpa o registro. E você entra na cena do desejo cumprido. E você adormece nela. Toda noite, sem exceção, sem desculpa. Tudo não precisa ser complicado. Não precisa ser esotérico. Não precisa envolver cristais, incensos, músicas especiais, posições de yoga, mantras em sânscrito. Precisa ser consistente. Precisa ser consciente. Precisa ser verdadeiro. Porque o erro invisível não é corrigido com uma técnica mágica. Não é corrigido com um ritual especial. É corrigido com mudança de identidade. E identidade muda com repetição consciente do novo estado, até ele se tornar o estado natural. Neville viveu isso. Ele não apenas ensinou, não apenas palestrou. Ele viveu. Ele manifestou viagens quando não tinha dinheiro. Ele manifestou estar em Barbados quando estava preso em outro país sem passaporte. Ele manifestou oportunidades quando todas as portas estavam fechadas. Ele manifestou saúde quando os médicos tinham desistido. Não porque era especial. Não porque tinha poderes mágicos. Não porque era escolhido, mas porque ele entendia a lei. E a lei não faz acepção de pessoas. A lei não favorece alguns e rejeita outros. A lei funciona para todos, sempre, sem exceção, para quem a aplica corretamente. E a aplicação correta não é sobre fazer mais. Não é sobre técnicas mais complexas. Não é sobre conhecimento mais profundo. É sobre ser diferente. É sobre parar de viver no estado de desejo e começar a viver no estado de realização. É sobre parar de se identificar com a falta e começar a se identificar com a plenitude. É sobre morrer para o velho homem e ressuscitar como o novo. Não simbolicamente. Não metaforicamente, mas real e completamente. Surge. O mundo não tem escolha. Ele precisa refletir. Ele precisa corresponder. Ele precisa se reorganizar. Porque o mundo não é causa. Nunca foi. O mundo é efeito. Sempre foi. A única causa é consciência. Sua consciência. O que você assume ser. O estado em que você vive. A identidade que você veste. E a beleza disso, a liberdade absoluta disso, é que você não precisa esperar nada mudar lá fora para mudar aqui dentro. Você não precisa esperar as circunstâncias melhorarem para se sentir melhor. Você não precisa esperar o dinheiro chegar para se sentir próspero. Você não precisa esperar a pessoa voltar para se sentir amado. Você pode, neste exato momento, independente do que está acontecendo ao seu redor, entrar no estado desejado. Você pode fechar os olhos agora e sentir abundância. Você pode sentir amor.
Você pode sentir saúde. Você pode sentir liberdade. Você pode sentir paz. E quando você faz isso repetidamente, consistentemente, conscientemente, até que se torne natural, o externo não tem escolha. Ele precisa acompanhar, porque você mudou a causa. E quando a causa muda, o efeito precisa mudar. É lei, é inevitável, é infalível. Procura sinais. Você está admitindo que ainda não tem. Quando você busca confirmação, você está confessando dúvida. Quando você verifica se está funcionando, você está no estado de quem não sabe se funciona. E lembre-se do que dissemos no início. Você manifesta o que você é, não o que você quer ser, o que você é. Então, se você é alguém que está procurando sinais, você vai continuar procurando. Se você é alguém que está esperando confirmação, você vai continuar esperando. Se você é alguém que está verificando se funciona, você vai continuar verificando. Neville contava sobre uma mulher que veio até ele frustrada. Ela disse: "Eu estou fazendo tudo o que você ensinou. Eu visualizo todo dia. Eu assumo o estado. Eu sinto como se já tivesse. Mas já faz 3 semanas e nada mudou. Quando vai funcionar?" E Neville olhou para ela e disse algo que a deixou em silêncio. Ele disse: "Você não está assumindo. Você está testando. E há uma diferença enorme. Assumir é saber. Testar é duvidar. Você está usando a técnica para ver se funciona. Mas a técnica não funciona para quem quer ver se funciona. Ela funciona para quem sabe que funciona." Ele continuou: "Quando você assume de verdade, você não verifica. Você não procura sinais. Você não pergunta quando, porque você já sabe que é verdade. Como você sabe seu próprio nome. Você não acorda todo dia verificando se seu nome ainda é o mesmo. Você simplesmente sabe." A mulher ficou em silêncio, processando. E então, ela entendeu. Ela percebeu que estava fazendo a técnica com uma parte da mente enquanto duvidava com a outra. Ela estava construindo e destruindo ao mesmo tempo. E quando ela finalmente soltou, quando ela finalmente parou de verificar e começou a ser, tudo mudou. Determinado por quanto tempo você leva para assumir completamente. Se você assume hoje, completamente, sem reservas, sem voltar ao estado velho, pode manifestar amanhã. Pode manifestar em horas. Pode manifestar instantaneamente. Porque a manifestação não é um processo lento de construção. A manifestação é um reflexo instantâneo da consciência. Mas se você assume hoje e volta ao estado velho amanhã, se você assume de manhã e duvida à tarde, se você assume acordado e nega dormindo, pode levar meses, pode levar anos, pode nunca acontecer, porque você está oscilando. Você está sendo 2 estados alternadamente, e a lei não pode servir 2 mestres. Então a pergunta não é, quanto tempo vai levar? A pergunta é, quanto tempo você vai levar para assumir completamente e parar de voltar ao velho? Essa é a única pergunta que importa, e a resposta determina tudo. Neville dizia que alguns manifestam em dias porque assumem completamente em dias. Outros levam meses porque levam meses para realmente assumir. E outros nunca manifestam porque nunca realmente assumem. Eles flertam com o novo estado. Eles visitam o novo estado. Mas eles moram no velho estado. E você não pode manifestar onde você visita. Você só manifesta onde você mora. Habitualmente, naturalmente, automaticamente. E essa escolha não é feita uma vez e esquecida. Essa escolha é feita repetidamente. A cada momento. A cada pensamento. A cada sentimento. A cada reação. Você está escolhendo. Conscientemente ou inconscientemente você está escolhendo. E o erro invisível, o erro que sabota tudo, é escolher inconscientemente o velho estado, enquanto tenta conscientemente criar o novo. É viver 23 horas no estado de falta, enquanto visualiza 1 hora no estado de abundância. É adormecer em preocupação enquanto afirma prosperidade de manhã. É se identificar com limitação, enquanto declara liberdade. E a correção, a única correção que funciona, é trazer consciência para a escolha. É parar de escolher automaticamente o velho. É interromper o padrão. É substituir conscientemente, repetidamente, consistentemente, até que o novo se torne o automático. Confortável no sentido de conhecida. Tem todos os seus móveis velhos, suas fotos velhas, suas memórias velhas. É escura, é apertada, mas é familiar.
A casa nova é linda, espaçosa, luminosa, tem tudo o que você sempre quis, mas é nova, é desconhecida. E no começo parece estranha, parece errada, parece como se você não pertencesse lá. A maioria das pessoas faz o seguinte: elas visitam a casa nova, elas entram, olham ao redor, dizem, que linda, e então voltam para dormir na casa velha, porque a velha é familiar. E elas fazem isso todo dia, visitam o novo, moram no velho, e então se perguntam por que suas vidas não mudam, por que suas circunstâncias não melhoram, por que a manifestação não acontece. E a resposta é simples: você não pode manifestar onde você visita, você só manifesta onde você mora. Então o que você precisa fazer? Você precisa se mudar completamente. Você precisa levar suas coisas da casa velha para a casa nova. Você precisa dormir na casa nova, acordar na casa nova, viver na casa nova, até que ela se torne tão familiar quanto a velha era. E sim, no começo vai parecer estranho, vai parecer errado, vai parecer como se você não pertencesse. Sua mente vai querer voltar para a velha, porque a velha é conhecida. Mas você não pode ceder. Você precisa persistir. Você precisa ficar na nova até que ela se torne a sua casa de verdade. E quando isso acontece, quando o novo estado se torna tão natural quanto o velho era, a magia acontece. Você olha ao redor e percebe que a casa nova não é mais só na sua imaginação. Ela se materializou. Ela está aqui. Ela é real. Ela é sua, certo? É sobre viver nele consistentemente até ele se tornar quem você é. Não quem você quer ser, não quem você está tentando ser, mas quem você é. E eu vou te deixar com algo que Neville disse. Algo que mudou tudo para mim quando ouvi pela primeira vez, e que pode mudar tudo para você agora. Ele disse: você não precisa de mais tempo, você não precisa de mais conhecimento, você não precisa de mais técnicas, você não precisa de mais poder, você não precisa de mais nada. Você só precisa assumir. E assumindo completamente, você descobre que você sempre teve. Você descobre que você nunca esteve separado do que buscava. Você só estava identificado com a separação. E agora, ao assumir a unidade, a separação desaparece. E o que você buscava estava sempre aqui, esperando você perceber. Então feche os olhos agora, mesmo que só por um momento, e sinta, não o que você quer, o que você é, porque você já é, você sempre foi. Você só esqueceu, e este vídeo foi apenas um lembrete para você parar de buscar e começar a ser, para você parar de desejar e começar a assumir, para você parar de esperar e começar a viver. Volte a este vídeo sempre que precisar, porque a verdade não muda, ela não envelhece. Ela não se torna obsoleta, ela só precisa ser lembrada, repetidamente, consistentemente, até que se torne tão natural quanto respirar. E você acabou de lembrar. Agora vá e seja, simplesmente seja. E observe o mundo se reorganizar para refletir quem você é. Não quem você foi, não quem você será, mas quem você é agora. Este é o fim do erro invisível. E o começo da manifestação consciente. O começo da vida vivida a partir do estado desejado. O começo de você sendo, não desejando. Vá e seja.